Fala, galerinha! Mais um episódio do Rapcast. A gente tá com o primeiro episódio da segunda temporada. Eu sou o Matheus Perim e esse aqui é o Purga. Hoje a gente vai falar com a Roberta, que é uma profissional que passou por uma transição de carreira de advogada para expert em processos comerciais e também em marketing para startups. Me conta um pouquinho e se apresenta um pouquinho pra gente, Roberta. Oi, gente. Bom, prazer estar aqui com vocês. Acho que vai ser super divertido, né? Você compartilhar um pouquinho. Então é isso, eu realmente fiz uma transição de carreira. Na verdade, eu sempre falo que vendas fez parte da minha vida lá dos meus 14 anos. Sempre vendi algo. Então, vendi Avon, vendi Natura. Queria sempre ter aquela autonomia e liberdade para poder comprar, né, alguma coisa, uma experiência, uma viagem. Então, lá novinha, eu comecei a fazer coisas com vendas. Depois, decidi uma carreira aí na administração e na advocacia. E em 2014, 2013, eu fiz essa transição. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre ela depois também, com mais detalhes. E falar por que eu fui para o mundo de startups, de tecnologia, que é o que eu trabalho desde então. Ah, que legal, Roberta. E sempre foi, você falou que você trabalhou sempre com vendas, e foi desde a tua infância. O que te moveu para ir para o lado de advocacia e depois remexeu com você alguma coisa para você voltar para essa questão do comercial? Não, na verdade, assim, eu fui criada num ambiente, meus pais são muito de relacionamento. A vida inteira eu vi dentro de casa o exemplo, né? Então, minha mãe sempre trabalhou com jornalismo. Eu sou de Brasília, né? A gente se mudou para Santa Catarina quando eu era muito nova. O meu pai morava no Rio. Então, sempre teve essa questão também de deslocamento, de estar em vários círculos de amizades, em vários grupos diferentes, né? Meus pais foram separados. E aí, eu via... Nessa questão do relacionamento, eu fui vendo também que a venda foi uma coisa muito natural, assim, eu não pensei, eu preciso criar uma técnica de vendas. A gente vendia... Você fala de uma forma muito natural. Né? Obrigada. Hoje tem bastante técnica também, né? A gente aprendeu na jornada. E aí, na época, eu lembro que eu tinha o sonho de ser diplomata. E aí, na época, eu morava em Araranguá, uma cidade interior, fui morar em Floripa para estudar. E não tinha no curso de diplomata na Federal, e eu sempre quis estudar numa universidade pública. Então, eu vi que a possibilidade de eu estar em Florianópolis era eu fazer administração e direito. Como eu ainda não sabia exatamente o que eu queria, eu tinha duas oportunidades, dois caminhos, né? Ali eu ia me descobrindo e ia entendendo. Mas eu sempre planejei, eu sempre tive muita intencionalidade em todo o meu processo. Então, quando eu entrei no direito, eu sabia que eu gostaria de advogar. Eu nunca pensei em fazer concurso público, eu tinha total clareza do que eu gostaria de fazer. E na advocacia, as pessoas sempre me perguntam, o que a advocacia tem a ver com a área comercial? Tem muito a ver, gente. Porque primeira coisa, todo mundo que esteja me ouvindo aí, por mais que fale que não trabalhe com vendas, você está vendendo algo. Né? Você vende ou o seu produto, o seu serviço, ou o seu próprio tempo, né? Se você é uma CLT que não está na área de vendas, você vende seu tempo para aquela empresa. Então, a gente precisa olhar para vendas de uma forma mais desmistificada, né? Uhum. Então, lá no processo, sendo advogada nessa carreira, eu aprendi muitas coisas que eu levo até hoje. Então, por exemplo, quando você é advogado, você precisa... Eu fiz conciliação civil. Eu era voluntária, né, na promotoria, e lá, pensa vocês dois querendo duas coisas distintas, né? Você quer A, você quer B, e ainda tem a questão emocional. Nossa. Então, é o mais difícil que uma negociação. A venda é um ganha-ganha. Eu acredito na venda do ganha-ganha. E nesse caso da negociação, que é uma conciliação, a gente tem que acordar com pessoas que querem totalmente o oposto. Então, aquilo foi uma grande escola pra mim, sabe? Não quer que o outro perca, né? Quase. Exatamente. Briga de vizinho, né? Que é o comum, assim, quando vai pra uma conciliação, um acidente de trânsito. Então, tem toda essa questão emocional. Então, lá eu vi uma escola que eu falei, nossa... Eu tô conseguindo fazer as pessoas conciliarem coisas que elas querem totalmente distintas para chegar num acordo comum. E a venda, ela é mais simples, né? Porque se eu tô te vendendo algo, é porque você tem uma dor, eu quero resolver uma solução, quero resolver um problema seu, te dar uma solução. E você quer essa solução. Você às vezes não tá sentindo segurança no processo, no que eu tô te passando, você tem algumas objeções. Então eu vou entendendo essa jornada. E aí lá no direito ainda, no escritório, eu já fazia gestão, que eu sempre gostei de liderar. Então, assim, lá de criança, líder de sala, sabe? Tudo isso eu tenho clareza hoje porque eu passei por vários processos de autoconhecimento, que a gente vai falar um pouquinho disso, eu acho que depois. Mas, então, lá na advocacia, eu conseguia fazer sustentação oral, então eu tinha que, né, despachar, falar com o juiz, comunicação, né, trazer clientes, então já fazia parte da área comercial, já trazia clientes para o escritório. Então, assim, me ajudou muito, sem contar a parte dos contratos, né? Porque quando você negocia, você já tem que prever o que tem que estar dentro de um contrato, que tipo de cláusulas você tem que ter
para ter segurança, para que as partes, de fato, estejam com clareza do processo. Sim. Então, foi bem interessante, assim, o processo de advocacia, mas eu sentia que eu não estava, assim, na minha melhor cadeira, né? Que eu não entregava o meu melhor como Roberta. Então, ali teve um baque aí no momento da minha jornada que eu parei a vida, e aí foi por causa de um acidente que eu tive em 2013. Nossa. E nesse acidente eu sempre falo que as coisas acontecem sempre tem sempre o lado positivo, Sim. né? E foi nesse acidente, em 2013, que eu parei a vida, que eu voltei pra dentro de casa, comecei a pensar o que eu queria. O que me faz feliz, né? O que me faz feliz, qual é o meu propósito. Porque na advocacia eu sentia que o sucesso era o que as pessoas diziam pra mim o que eu deveria fazer. Porque eu trabalhava com pessoas incríveis, eu trabalhava no escritório referência, eu trabalhava com pessoas que eu admirava demais. Então, assim, eu estava num ambiente muito bom e que eu pensava, por que eu não estou enquadrada nisso? Por que eu não me sinto feliz em estar falando de direito, de licitação? Eu trabalhava com direito público no sábado, por exemplo. Porque eu me via, quando eu planejei minha vida, minha carreira, eu falava assim, eu quero trabalhar com algo que eu vibre. Que eu esteja no final de semana falando e aquilo me faça muito bem. E que a segunda-feira venha, que caraca, é venha. segunda, que coisa massa. Que não gere ansiedade, né? Exato. Que você acorde assim, tipo, ai meu Deus do céu, eu tô agoniada. Então naquela época eu vejo uma Roberta muito insegura, uma Roberta que não tinha autoconhecimento, uma Roberta que não tinha clareza de como que era realmente assim, inclusive até o meu propósito, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que estudei muito pra compartilhar conhecimento. Estar aqui com vocês hoje faz parte do meu propósito, né? A gente passar por uma jornada, estudar, aprender, errar, pra compartilhar e ajudar outras pessoas. Mas só conhecimento técnico, ele não basta, né? Então a gente tem que se conhecer, conhecimento, o autoconhecimento. E é isso que eu levei depois para toda a minha carreira e que eu levo para quem tá comigo, quem eu lidero, para poder se conhecer, que de fato você extrai o seu melhor onde você esteja, sabe? E você começou o processo, né, lá na advocacia, porque se a gente for parar pra pensar, uma negociação com duas pessoas que cada um quer ir para um lado é muito mais complexa do que você mesmo falou, né? Uma pessoa que está querendo te comercializar algo. Exato. E você tem uma dor, né? Então você tem que... Essa negociação ela tem que ser tão complexa a ponto de você conseguir entender quais são as necessidades dessa pessoa, quais são as dela e o que você pode correlacionar entre isso para que as duas saiam tranquilas. Então isso te preparou muito, né? E trabalhar muito a questão emocional, né? Então a gente hoje fala da liderança, né? Da questão da área comercial. Inteligência emocional é fundamental para você liderar, para você estar num ambiente de equipe. Então, imagina nessa época da advocacia, nesse acordo que a gente tinha que fazer, as pessoas estavam com muita... A emoção delas estava à flor da pele, né? Então, a gente tinha que primeiro baixar isso, vamos assentar, vamos tentar convergir. Mas, assim, eu sempre... falo muito que o direito me ajudou muito, eu acho que é um grande diferencial, inclusive para mim, na minha jornada, ter passado por isso, né? Inclusive eu fui para aula no mestrado do direito. Todo esse processo fez ver o que eu não gostava, onde eu não me encaixava e o que eu queria fazer. Então, quando eu fiz essa transição, eu fui para a área comercial já, direto. Só que e foi assim, tem tudo a ver com relacionamento, sabe? Como que a Roberta fez a transição? Gente, advogado não aprende a fazer LinkedIn. Advogado não aprende a fazer uma entrevista. Essa não porque a gente disso, não faz caramba. isso. Não faz. Então, quando eu decidi, beleza, eu quero mudar. Por onde eu começo? Essa é a dúvida que muita gente tem em relação à transição de carreira, né? Ainda mais com tantas E agora, eu preciso ter experiência naquilo lá, como que eu vou conseguir? O medo de começar do zero, né? O medo de começar do zero. E o medo de fracassar. Então, assim... Aqui eu já sou boa no que eu faço, já tá consolidado, né? Já ali alguns degraus e agora eu vou ter que... E às vezes parece que é voltar, né? Tipo assim, vou voltar. Mas eu comecei a falar pras pessoas e eu acredito muito que tudo conspira, o universo conspira. Então, quando a gente começa a falar o que a gente quer, a gente coloca a intencionalidade, as coisas fluem e acontecem. Né? O movimento gera movimento, eu acredito muito nisso e pratico isso. Então, eu comecei a falar pras pessoas que eu conhecia, eu sinto que eu preciso mudar, eu sinto que eu quero fazer uma transição de carreira, eu vejo que eu sou... A área comercial faz parte da minha vida, mas eu não sei exatamente como fazer. Naquela época eu não sabia como é que era os processos de uma área comercial. Eu sabia vender, que era uma coisa que eu fazia naturalmente. Você tinha essa habilidade de comunicação e negociação ali com as pessoas. Exato, né? Mas assim, a área comercial que a gente vai falar depois um pouquinho, ela é dividida de várias áreas e perfis diferentes. Sim. E quando eu fui fazer essa transição, foi assim, eu lembro até hoje, eu tava na beira-mar caminhando, conversei com uma amiga, essa minha amiga lembrou disso, dessa conversa, depois de um mês, e falou assim, Beta, você ainda tá querendo ainda mudar de carreira e tal? O meu pai tem uma empresa de energia
E é uma empresa que é de São Paulo, mas tem um escritório em Floripa. E estão com uma vaga no comercial. Caramba. Eu falei, nossa, quero sim, quero lá conversar. E eu, como advogada, eu já trabalhava com o mercado de energia um pouco. Porque, né, era nessa parte de direito público, tinha também a questão de energia. É um mercado que estava super em ascensão, continua em ascensão. E fui lá, conversei com eles. Deu tudo certo, fui contratada. Mas fui contratada para uma função de back-office. Né? Quem trabalha na área comercial tem o front, que você vai lá falar com o cliente, aquisição, e tem a área de relacionamento, tem a área que você vai ali, a gestão dos contratos, suporte, né? suporte. Super operacional. Que não é meu perfil, né? Então, assim, na época eu não sabia. E eu, área comercial era comercial, né? Eu pensava. Então, assim, quando eu entrei lá, eu era ainda sem base de conhecimento meu próprio. Então, eu entrei e comecei a visitar os clientes, né? Eu adorava, eu já trabalhava com clientes grandes, enterprise, que é a minha especialidade. Então, eu visitava as grandes empresas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Isso já é uma resistência que você já quebrou antes mesmo de começar, porque isso, para pessoas que começam normalmente, né, vendedores, sempre o mais difícil é você falar com as maiores empresas, com o diretor-chefe lá, o maior e tudo mais, né? Eu já comecei já com os grandes, assim, então eu não trabalhava com small business, trabalhava já com as grandes empresas mesmo, né, as grandes indústrias de Santa Catarina, com as grandes indústrias de Rio Grande do Sul, mas foi muito legal, porque eu sentava com o CEO, né, são contratos milionários de energia, então isso dava muita oportunidade de já conhecer o que aquele empresário, né, de sucesso, como que era a história dele, ele contava, ele sentava para falar com a gente, então foi uma jornada muito bacana, mas eu também sentia que eu continuava frustrada, que eu não estava na minha melhor cadeira, e aí eu fui buscar ajuda. Quando a gente não sabe o caminho, a gente tem que buscar o quê? Mentorias, Mentores, né? Coachings, que eu sei que às vezes falam muito, o coach tá meio banalizado. Gente, o coaching, ele ajuda muito, sim. Você, de fato, ele tem técnica, método pra você, tipo, trilhar uma jornada pra você se conhecer. E eu já fiz 4 vezes esse processo de coaching, então eu sou super grata a essas jornadas. E lá eu o negócio é escolher o correto, né? Exato, pesquisar, né? Então, o serviço. E aí eu encontrei uma pessoa que hoje até foi a minha primeira coach, minha super amiga até hoje, que foi a Carol Linhares. Na época, eu cheguei lá e eu sentei na cadeira e falei assim, eu não sei o que eu sou boa. Eu acho que eu não sou boa em nada. Eu cheguei tão mal, assim, tão aquela crise existencial, né? Crise existencial. E a mulher tem as crises dos setênios. Eu cheguei exatamente no setênio lá. Eu falei assim, eu tô perdida, eu não sei se eu quero trabalhar com eventos, se eu quero trabalhar com vendas, porque eu gosto de processo, eu gosto de organização, eu gosto de, né, encadear as coisas. E a gente foi fazendo um trabalho de descoberta, um trabalho de resgate, um trabalho de olhar lá pra trás. Que por isso que eu falo, né? Com 14 anos eu comecei a vender. Mas lá que eu percebi, que eu tive essa consciência. Você não tinha essa consciência antes de que as coisas disso. Casavam. Não, que eu liderava gincana, que eu liderava eventos, que eu já fazia evento desde novinha. Nossa. Que eu vendia patrocínios pra escola. Nossa, eu falei, gente, real, tá aqui, ó, tá na minha cara. Então, as pessoas... Eu sempre fui isso, né? Eu sempre fui isso. Uma coisa vai ligando a outra e a gente nem percebe. Nem percebe. E é muito comum quando eu falo com pessoas que estão perdidas também, estão nesse momento de, qual é o meu propósito? Qual é a minha... Pra onde eu vou? O que eu faço? E eu começo a pensar assim, gente, o que você faz muito bem? O que é seu natural? O que você vibra, né, de uma forma genuína? E tá ali, muitas vezes tá do nosso lado, sabe? Eu tava na casa de uma amiga em Barcelona e eu fiquei na casa dela alguns dias. Isso foi ano passado. E aí eu notei que ela ama falar sobre a organização da casa. Tudo da casa, como é que se organizava. Eu falei assim, e ela tava grávida, então ela ia ter que parar, né, da carreira dela um pouco. Eu falei, por que você não vai pro digital? Por que você não usa, de fato, uma coisa que você ama fazer e você faz tão bem? Porque ela sabia assim, ó, qualquer problema na sua casa, de limpeza da máquina, ela sabia o detalhe do negócio, que coisas que eu não sei, mas que eu gostaria que eu soubesse, ou quem trabalha comigo na minha casa soubesse. E aí ela ficou super reflexiva. Então eu percebi que eu tenho essa facilidade também, de fato, ouvir a pessoa, perguntar coisas que façam ela trazer à tona, que tá lá guardada, que ela já faz bem. Né? Ela nem viu pra isso. Que ela não percebeu e que ela pode ser uma ótima profissional naquilo. Ela pode ter uma carreira naquilo. E hoje é tão bom, né? Lá atrás, quando começou a faculdade, né? Era só os cursos tão tradicionais, né? Eram os cursos tão... É isso que você tem que fazer hoje? Né, no digital. Tá meio programado já, né? Todo o direcionamento. Você vai estudar, vai formar. Você vai ter que trabalhar para uma empresa. E hoje não, existe muitas possibilidades. Então, assim, às vezes, pegar qual conhecimento que você tem, como é que você escala esse conhecimento, né? Então, foi isso, assim, essa jornada foi bem legal do autoconhecimento até hoje, né? Nunca para, a gente tá sempre se renovando, se reciclando. Sempre tem um desafio novo. Sempre. Eu estou no momento de desafio novo, inclusive.
Exato, a gente vai falar sobre isso também, né? Mas eu acho legal que você comentou que as pessoas não percebem, né? Então você meio que traz esse guia, porque até mesmo, sei lá, vamos dar um exemplo, né? Você comprou um carro novo e você começa a ver vários carros do mesma marca, o mesmo modelo que o seu na rua, Uhum, porque você antes não estava prestando atenção sobre isso, né? sim. E hoje, porque você prestou atenção, você acaba vendo muito mais. Então, basta a mudança de foco ali, você começar a olhar para esse autoconhecimento, esse olhar para dentro, para que você comece a perceber. As pessoas, às vezes, não Exato. têm muito esse olhar e, por isso, às vezes, elas acabam não vendo isso, né? Um pouco a gente estava conversando tava no bastidores, assim, você acaba aceitando estar em ambientes que não condizem com o que você pode entregar do seu melhor. Uhum. Então, quando a gente se conhece, a gente tá na cadeira correta e a gente também investiga, entrevista, quando a gente vai para uma empresa, a gente também tem que entrevistar essa empresa. Uhum. A gente também tem que perguntar muitas coisas para entender se tem fit cultural, se os meus valores estão alinhados, se aquele líder que vai estar comigo no dia a dia, eu vou admirá-lo, se de fato, né, tem sinergia. Porque a gente fala assim que, estava lendo algumas pesquisas que eu uso nas minhas palestras, e falava assim, 1/3 dos colaboradores estão descontentes com suas profissões, com suas carreiras. Mas, gente, eu sempre falo, vamos ser protagonistas da nossa vida, né? Sim. Então, vamos ter autorresponsabilidade e vamos olhar para dentro para saber se, de fato, onde a gente está querendo entrar, eu vou ter ali uma entrega que vai me fazer bem, que eu vou estar automotivado, porque a motivação vem de dentro, né? Então, claro, tem os problemas das empresas, das áreas, dos líderes. É óbvio que tem, mas tem em todo lugar. Só que é melhor estar num lugar que tem problemas que tem afinidade com o que eu quero entregar, com a minha cultura, com os meus valores, do que um outro que não. Então, autoconhecimento permeia tudo, né? Permeia todas as relações. Exato. Principalmente também, não principalmente, mas também a profissional. E quando você começa a olhar para si, todas as outras partes da sua vida, elas começam a melhorar. Começa a fluir. Exatamente, porque você tinha essas travas, né? E falando muito nessa questão também do autoconhecimento, você foi levando isso de acordo, a partir do momento que você começou a se entender melhor, foi quando você entendeu que, não é o back office. Não, exatamente, é o front. Aqui é a venda, eu preciso ir... É o front e a liderança. E logo nesse processo surgiu uma vaga que eu já me enquadrei, que eu fui liderar times de vendas. Então eu fui liderar um time. E aí eu falo um pouco da jornada também da liderança feminina, que eu sempre estive liderando em locais que eu era a única mulher. Então foi uma jornada sempre muito desafiadora. Difícil. Uma jornada com vários pontos aí para abrir o caminho para outras mulheres entrarem. Então nessa liderança que eu entrei logo na sequência, que eu fui supervisora de vendas, supervisora comercial, eu já liderava um time de acho que 7 pessoas, 7 homens, que eram mais velhos do que eu. Nossa. Que já estavam nesse sistema, nesse ecossistema há muito mais anos do que eu. Então eu era vista assim como a menina chegando, aquela menina ali chegando e tá achando que tá o que organizando a casa, porque eu cheguei para exatamente organizar, colocar processo, colocar, ritos, então tecnologias, e era um sistema associativista, era um sistema um pouco mais conservador na sua gestão, então muitas coisas não eram bem vistas também nessa questão de... Eu sou uma pessoa muito acelerada, então às vezes o ritmo que eu queria dar para as coisas não era o ritmo que a entidade, a federação estava acostumada. Então a gente também tem que ter essa percepção. Na época eu acho que também não tinha tanta maturidade de ter tanta clareza disso, mas foi assim muito incrível, porque de fato eu já estava muito mais alinhada com o meu melhor potencial, que era a liderança, estar ali... Estava no teu ambiente já. Estava no meu ambiente, mas eu ainda não estava no ambiente tech. E eu tinha esse sonho. Foi em que segmento esse? Eu estava numa federação, que é uma federação, então todos os estados acabam tendo uma federação e tem as associações comerciais. Entendi. Então na federação eu tinha esses times de 7 pessoas, e aí abaixo a gente tinha acho que 140, 150 associações. Então tinha um time abaixo de 200 pessoas. Então lá eu fiz muita capacitação desses times. Então a gente fez convenção de vendas, a gente... teve um grande desafio na época, porque um grande fornecedor de birô de crédito, e é o mais conhecido do Brasil, ele tinha cancelado esse contrato com a federação, e era o contrato mais relevante. Então, eu entrei e falaram assim, olha, você tem um desafio agora assim, você tem que pegar toda essa carteira de associados, que são 30 mil associados, e virar para todo esse novo birô, que é um birô de São Paulo, e não é conhecido no nosso estado e não tem verba de marketing. Então você tem que pegar... Se vira. Faz material aí, faz capacitação. Então
eu adentrei na área de marketing também, porque o marketing da federação, ele era muito institucional. Ele não era um marketing E o de comercial vendas. e marketing estão totalmente ligados, né? Só que lá era um marketing institucional para posicionar a federação para os associados, trazer visibilidade, mostrar as ações. É diferente de uma empresa, né? É outro propósito. Mas nessa federação tinham 13 soluções. Então eu tive que desenvolver as pessoas com essas soluções e principalmente com esse birô, para a gente bater a meta. Então foi uma experiência muito incrível, assim. Imagina, trabalhar, né, com 7, mas abaixo 200. Então, viajando o estado inteiro de Santa Catarina, visitando as associações, sentando com as executivas, né, discutindo ideias, discutindo estratégias. Então, foi uma grande escola, tá? Então, assim, não estava no mundo tech, mas foi o passo para. Porque, sempre falo, né, os relacionamentos que acabam me conectando, e foi o que me conectou para eu ir para o mercado tech. Roberto, me diz uma coisa. Você falou que você migrou de carreira, né, no começo ali. E o networking provavelmente foi essencial, né? Você teve aquela sua amiga ali que acabou te indicando uma empresa. E dentro da própria empresa ali, você foi fazendo pequenas transições não de carreiras, né? Mas de funções, cadeiras, de funções. E você foi sempre, parece que crescendo. Mesmo mudando, você nunca voltava para estaca zero. Exato. O que você acha que foi... O que mais impactou nisso foi o networking? Foi realmente essa tua busca por conhecimento anterior a realmente estar na função? Intencionalidade. Sempre. O que você acha que foi realmente os decisores ali? Então, é bem interessante esse ponto que você falou, né? Realmente, eu não tive aquela coisa do regredir, de dar passos para trás, né? Sou muito grata a isso e isso tem muito a ver com alguns fatores do que você comentou. Quando eu fiz a transição de carreira, eu pensei, bom, eu preciso correr, porque, né, eu já tô me sentindo um pouco assim, atrasada. Eu tenho que estar aí aprendendo muito sobre vendas e marketing, porque eu quero ser a melhor, eu quero ser muito boa no que eu faço. Eu tinha essa ambição, sempre tive, assim. E aí eu olhei, e eu lembro que eu entrei na internet, botei no Google associações em Santa Catarina, e vi que existia a ADVB. A DVB é uma entidade, né, focada e os pilares da DVB tem aqui no Paraná também, tem em Santa Catarina, tem em São Paulo. Os pilares eram vendas e marketing. Então, quando eu mapeei, igual o vendedor faz, né, o vendedor te mapeia as oportunidades. Então, a minha vida sempre foi assim, eu mapeio as oportunidades, avalio e coloco os critérios. Teve planejamento. Teve sempre planejamento. Então, eu olhei, sempre teve planejamento e intencionalidade. Não é ao acaso as coisas, né? Movimento gera movimento, mas tem que ter estratégia. E aí, eu olhei aquilo ali e falei, gente, ó, entre essa e essa, a DVB, eu vou estar sentada na mesa com as pessoas que são os donos das agências, são os donos das empresas, são os líderes de vendas, sabe? São os empreendedores. Eu vou aprender muito com eles. Então, é um ambiente que eu vou crescer muito rápido, que eu vou criar, que eu vou entregar, óbvio, vou me dedicar, pra eu conseguir estar ali, né? Pra eu ser bem vista. E foi o que aconteceu. Eu tô quase 9 anos na DVB. E foi o associativismo, foi muito por lá. Eu tô em outras entidades também. Mas foi na DVB que eu desenvolvi muitas competências pra eu conseguir galgar rapidamente essa questão, né, de não voltar. Então, eu queria me desenvolver lá e eu percebi com o coaching que eu, por exemplo, na parte de DISC, que é um teste comportamental, sim, que eu tinha um D muito alto, mas eu tinha um I de influência muito baixo. Quando a gente lidera, a gente tem que ter um I bom, né? Um I razoável, assim, pra influenciar as pessoas, inspirá-las. E aí eu percebi isso e falei assim, gente, eu preciso me desenvolver, eu tenho clareza, já entendi que aqui tá baixo. Onde eu vou desenvolver? Mas a minha função, assim, eu tava ainda no mercado de energia, eu não tava liderando. Então, como é que eu vou buscar isso? E é isso que eu falo para os meus liderados, para as pessoas que eu conheço. Se na função que você tá hoje, você não consegue desenvolver aquilo que você quer ser, busca em outro ambiente paralelo, porque você consegue, entendeu? E aí, no associativismo, eu tive que liderar um time de 30 jovens, voluntários. Não, é voluntário ainda. Então, assim, é bem diferente, né? Bem de quem diferente, é pago, exato. tem ali o dinheiro caindo, a comissão do mês. Então, imagina, então, assim, liderar líderes, que é um desafio. Já tem uma resistência, porque tem a questão do ego ali também, mas pior né? que nem, assim, no associativismo isso baixa muito, sabe? Porque, assim, as pessoas que estão lá estão por um objetivo comum, por, né, causar impacto na sociedade. Quando a gente se conecta no associativismo, a gente tem causas. Quem ia pra DVB já tinha umas bandeiras parecidas, porque estava com aquele propósito, né, de causar impacto, de gerar capacitações, de promover. Então, eu casei esse ambiente, eu casei várias coisas naquele momento. Eu queria me desenvolver como líder,
peguei a liderança do grupo. Eu queria me desenvolver com vendas e marketing, então eu estava próximo de pessoas que trabalhavam com isso. E eu gostaria de implementar coisas dentro das empresas que eu estava e projetos. E na época, eu lembro, em 2016, eu queria implementar um projeto de pré-vendas. E aí eu queria... Era muito recente, 2016, uma área de pré-vendas. E eu olhei, referência no Brasil era resultados digitais, RD. E eu fui atrás de quem era o líder desse projeto. E era o Bruno Parra, eu lembro até hoje, assim. E aí eu comecei a perceber que, gente, as pessoas que estão nessas empresas de tech, que estão desenvolvendo os projetos que eu quero desenvolver, ou que eu quero me capacitar, eu vou chamar para fazer os eventos de capacitação para a DVB jovem. Para se conectar. Para se conectar, eu vou aprender com eles, vou entregar valor para os associados, para a comunidade, para a sociedade, e conheço o ecossistema de tecnologia que era tanto que eu queria. Então, de novo, intencionalidade, entende? Assim, olhar para aquilo que está acontecendo, aonde eu quero chegar. Fosse um jogo de xadrez mesmo. Aonde eu queria chegar, mas sabe, sempre de forma genuína. Tudo que eu faço é sempre entregando muito com amor, com paixão, com dedicação, porque o resultado vem, a colheita vem, sabe? E ali foi muito esse processo que foi acontecendo. Eu fui conhecendo todo o ecossistema de tecnologia, os empreendedores, né, os executivos, e fui criando uma rede. E, assim, nosso ecossistema de Santa Catarina, ele é muito forte, sabe? Ele é muito próximo, ele é muito unido, ele se ajuda muito. Aí eu lembro que eu participei, até tinha esquecido, no Startup Weekend. Não sei se vocês conhecem. O Startup Weekend, ele é promovido pelo Sebrae, e é onde você passa um final de semana imerso, assim, você vai dormir 3 da manhã. Você fica ali para desenvolver uma startup. E aí eu falei, vou no Startup Weekend, era sobre turismo. E aí lá eu vou entender como é que é, né, montar uma startup, porque eu não queria trabalhar com tech. Então, movimento, gera movimento, as coisas vão acontecendo. Fui participar e entendi, olha, não preciso ser técnica para fazer isso, não preciso ser da área de sistemas. Tinha aquelas crenças limitantes lá atrás. De programador, né? Imagina, isso era lá em 2016, né? Então ainda não era como é hoje, né? E foi isso que aconteceu. E aí, lembra que eu falei que uma pessoa me conectou com o mercado tech? Sim. Um fornecedor que eu tinha contratado para a convenção de vendas da federação, que era o cara que fez e promover as vendas, né, treinar a galera a fazer capacitação mesmo de vendas. Ele lembrou de mim quando eu tinha saído da federação, ele me procurou e falou, cadê a Roberta? Aí falaram, mas saiu. Eu quero falar com ela, me passou com o contato, ele tinha meu telefone e ele me ligou. Olha só, lembra que eu tinha te falado que eu tinha um projeto de tecnologia, que eu tava com uma galera de uma software house? Falei, lembro. Você não quer vir aqui me ajudar, não? Tipo, como uma consultora, pra me ajudar na parte de vendas? Falei, vamos conversar. E aí minha vida mudou. Porque dali eu já conhecia o ecossistema, eu já fazia as capacitações, eu já conhecia um pouco, já conhecia o mercado, a área de venda segmentada, já conhecia ferramentas, eu já não era a Roberta que fez transição de carreira lá no começo, que não sabia as segmentações. Eu estudei muito ali. Sim. Então, quando ele me chamou, eu já estava em outra página. E aquele momento eu falei, então vamos lá, o que é o projeto? Então era um projeto de gamificação, olhando para grandes empresas, então de novo a questão das grandes empresas. E aí, esse projeto, a gente foi incubado, então... Teve um processo de aceleração. Sim, então assim, nesse mercado, né, e sempre comento, não é só no mercado de tecnologia, a gente tem que olhar nos nossos mercados, quais são as comunidades, quais são os locais que a gente quer estar, pra gente se desenvolver, pra gente entregar valor, porque daí tudo vai acontecendo de uma forma muito natural, assim, sabe? Potencializada. E aí, quando... Eu já tava na DVB, lembra? Quando eu fui chamada por ele para fazer esse projeto, existe uma associação lá em Santa Catarina, a ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Ela é muito forte. E ela traz todas as empresas de tecnologia, de base tecnológica e startups para próxima, assim. Então, ela cria verticais de negócios, enfim. E é um lugar físico... Se fosse um polo mesmo. E é um lugar físico lindo. E olha só que coisa, como a vida nada é por acaso. Eu passava todo dia lá, porque eu trabalhava, quando era advogada, na SC, depois eu trabalhava ali perto, né, nesse projeto, que eu comecei a ajudá-los, na SC, que é onde fica essa CAT. E eu passava e falava assim, meu sonho é trabalhar aqui dentro, meu sonho é trabalhar aqui dentro, eu queria trabalhar aqui dentro. E eu verbalizava isso sempre, eu me visualizava lá dentro. O que eu fazia para já me sentir dentro? Os eventos da DVB, jovem, o grupo, as reuniões eu fazia na CAT. Eu já fazia lá dentro pra fazer, eu já estou um passinho. E você já falando, né? Já se ensaiando ali. Eu já estou um passinho, porque eu já faço os eventos aqui, eu já faço as reuniões aqui, mas eu queria que tá numa empresa dentro da CAT. E aí, gente, aconteceu. Nesse projeto, a gente foi incubado, a gente conseguiu uma sala lá. Eu participei de 7 programas
Então, quando a gente fala que você perguntou pra mim, a sua carreira não voltou, você não deu passo pra trás, pelo contrário, ela só ia se potencializando, porque eu ia me conectando em pessoas, mentores, né, e ecossistemas que me ajudaram muito nisso. Então, eu comecei, gente, inovativa, a aceleração é nacional. Daí eu fui incubada pelo Midtech, que é a 5ª melhor incubadora do mundo. Então, assim, é um ecossistema incrível, você tem mentorias maravilhosas. Depois, a gente participou do Link Lab, que é um programa que conecta as grandes corporates, então as grandes indústrias, né, Ambev, Marisol, aí as grandes indústrias catarinenses também, e a gente conecta com as startups. Então, ficamos lá nesse programa, quase um ano dentro desse programa, dentro da CAT. Aí, fui acelerada pela Darwin, aceleradora. Então, todos esses ecossistemas, e depois, no final, que era o supra-sumo, que era meu sonho, era ser Scale Up da Endeavor, que foi um programa muito rico, aconteceu na pandemia. E a gente tem aí, imagina, quantos empresários de sucesso nos ajudaram, né? Me ajudaram. Sim. Então, não é só receber, a gente tem que se doar, né? Então, aqueles eventos que eu comecei lá fazendo, capacitando, ajudando, entregando, eu também depois recebi. Depois eu virei mentora, sou 4 anos e meio mentora da Rede Acat, então, né, todo mês, toda semana tem uma mentoria e que eu ajudo também outras startups. Então, eu acho que tudo vai se, sabe? E não foi, e muita gente vai falar, não, mas foi sorte, né? Mas nada mais é do que a oportunidade de encontrando você preparada para entrar nesse desafio, né? E muito interessante que todo esse processo, né? Todo esse período que você teve, você tem muita carga para trazer, porque você não simplesmente foi jogada ali. Teve todo um processo, né, de autoconhecimento, desenvolvimento, de experiências. Imagino que você tenha batido a cara na parede várias vezes, de vários desafios e todas essas superações, né, até chegar na parte de mentorar outras empresas, né? Como que foi essa transição de eu estou sendo mentorada, você tinha seus coaches, né? E passou por todo esse processo, mas agora não, eu vou mentorar, né? Eu vou focar em empresas, em startups, porque eu já sou do mercado de tecnologia, por exemplo. Então, quando a gente vai liderando as pessoas, a gente já tá mentorando, né? A gente tá desenvolvendo ali a questão de um plano de desenvolvimento individual. Então, né, eu fui depois participando de projetos, entrei como cofundadora de uma startup, então a gente foi, né, criando o processo, foi contratando mais pessoas no time, então a gente tem que ir desenvolvendo essas pessoas também, né, para que elas me substituem em funções que eu não queira mais também trabalhar, então a gente tem que desenvolver. Então aquilo ali já foi me mostrando que eu tinha o que entregar, né, eu tinha coisas para compartilhar, eu tinha conhecimentos para poder ajudar outras empresas. E no ecossistema, eles tem as verticais de negócios ali na CAT. Então, eu já fazia parte da vertical de varejo. Então, eu vendia muito para as grandes empresas do varejo. Então, as pessoas que queriam vender para grandes empresas vinham falar comigo, me pediam dicas. Começou muito natural. Vamos fazer um almoço? Vamos tomar um café? Eu tô querendo fazer transição de carreira. Eu vi que você fez. Você me ajuda? Então, isso começou lá em 2017 já, 2016. De uma forma muito natural. Vamos sentar. Eu sempre, vamos trocar. Se eu puder te ajudar, óbvio. Né? Sempre fui muito ajudada. A gente fala do give back. Né? A gente tem que devolver aquilo que a gente recebe. Então, foi acontecendo de forma natural. E depois eu pensei, não, eu posso mentorar de uma forma mais estruturada. E que eu venho fazendo isso há 4 anos. De uma forma mais estruturada, assim. Muito, muito legal. E com esse tempo, assim, você falou que você entrou como co-founder, né, numa startup, gerenciando o processo de vendas. Tem algum desafio que você gostaria de compartilhar, assim, Roberta, que você passou? Vários. E que, não dava dando certo, mas pensou fora da casinha e conseguiu trazer um resultado, uma coisa diferente ali no teu processo? Então, foi bem legal esse processo. Antes dessa empresa que eu fui co-founder, eu participei desse projeto que o cara, né, aquele meu fornecedor me chamou. A gente fez uma spin-off, daí esse projeto morreu, mas a gente abriu um outro projeto, a gente fez uma spin-off, conseguiu um processo de investimento de um grande empresário, de uma empresa grande. Então teve esse processo de receber investimento logo no início, teve já de contratações, a gente trabalhava lá com projetos de Big Data, de inteligência artificial para grandes empresas. Teve nesse processo que fazer capacitações para os executivos, né? Então, das grandes corporates. Porque como é que eu vou vender algo que a outra pessoa nem reconhece ou não está preparada para comprar um projeto de predição? É uma coisa nova no mercado, né? Não tem agora, interesse, né? Não é agora que todo mundo fala de IA, né? Você vai criar um mercado, basicamente. Porque agora, assim, 2022, 2023, só se fala de inteligência artificial. Mas em 2016,
Era muito novo. Então, a gente fez esse processo de capacitações. Então, foram vários desafios nessa jornada que foram me dando robustez, né? Então, lá atrás, beleza, se a gente quer vender projeto de predição para essa indústria, mas os executivos não estão preparados, o que a gente faz? A gente desiste? Não, a gente capacita. Vamos fazer workshops para os executivos, vamos mostrar para eles como é que eles devem ter os dados, como é que eles fazem esse processo para que eles comprem esse projeto de predição. Então, eu sempre vejo assim, se tem um desafio, se tem um problema, a gente vai resolver. Então, eu sempre fui drivada à resolução de problemas, em todos os locais que eu estou. Então, se a gente está no mercado e a gente é muito entusiasta ou inovador, às vezes o mercado não está preparado. Então, a gente precisa educar o mercado. E aí, tem que pegar na mão, né? E então, é um processo lento, né? É um processo mais lento. Então, assim, a gente tem que buscar quais são os nossos early adopters, né? Quem são os nossos entusiastas daquele mercado, que são os nossos compradores que gostam da inovação, gostam da tecnologia, e pegar essas pessoas, fazer case e trazer os que demoram um pouquinho mais, né? Então, tem sempre desafio. E aí, dessa startup que eu tava lá atrás, em 2016, que é de geomarketing, projetos de predição, eu já estava incubada, eu conheci esse outro CEO dessa outra startup, que eu fui co-founder, e lá foi muito legal, porque ele tinha uma visão de marketing muito bacana, ele era publicitário, então ele já era um grande marqueteiro. Foi uma experiência muito boa de estar lá no dia a dia com ele, porque a gente trocava muito, né? Então, você mais com esse viagem comercial, ele mais com esse viagem de marketing, né? E era gostoso, porque assim, já na outra startup, ela é uma galera muito técnica. Então, eles não tinham esse lado comercial e marketing, sabe? E quando a gente tem startups com os founders, que são muito técnicos, normalmente a gente tem uma resistência maior de colocar processos comerciais, de pegar investimento para direcionar para marketing, né? E vocês, como agência, vocês devem sentir um pouco disso, às vezes. A pessoa que é um perfil mais técnico, que não olha, né, não se posiciona muito como marketing, ela às vezes tem assim, será que vai dar resultado? Gente, vai dar resultado. Vê isso como uma coisa que realmente vai trazer retorno, né? Exatamente, porque o que move uma empresa? Nota fiscal emitida, né? Eu sempre falo, vendas, né? Vendas. Precisa vender. O coração da empresa tá ali. Então, assim, a gente que tá na venda, a gente tá bombardeando e, né, gerando a entrega para todas as áreas, né? Então, a gente emitiu a nota fiscal, todo mundo vai trabalhar, o financeiro, o suporte, atendimento, o CS. Então, é uma área muito gostosa, mas muito desafiadora, assim, muitos desafios. E nesse projeto que eu tava comentando, que eu virei co-founder, a gente fez uma fusão. Inclusive, a gente lançou um podcast na época. Então, esse desafio de podcast, eu sei como é que é, entendo. Né? A gente fez... Bem bacana. A gente fez fusão, a gente teve um novo posicionamento de marca, a gente teve um novo nome de marca, a gente teve novas personas, nova precificação, né? E isso é importante para o público que também está ouvindo, que às vezes quer criar um novo serviço na sua empresa, um novo produto, uma nova vertical, e simplesmente acha que é só criar, né? E aí, quem que vai comprar? Que dor você quer resolver? Exatamente. Quem é o público? Qual é a empresa? Qual é a persona? Muda tudo, sabe? Então, quando a gente fez essa fusão, a gente angariou uma nova solução que era vender para a área de Customer Experience. E eu vendia para marketing. São budgets, orçamentos diferentes. Objetivos diferentes internos ali da empresa. Total. Pessoas com visões diferentes, né? E perfis diferentes. Desafios, indicadores diferentes. Então, a primeira coisa que a gente, né, indico até para quem está nos ouvindo aqui, que vai querer fazer quer fazer um novo serviço, um novo produto, pensa bem, assim, qual é a dor que você quer resolver daquela sua persona. Então, quando eu peguei e a gente fez a fusão, eu falei, a primeira coisa que a gente vai fazer, quem é a pessoa de Customer Experience? A gente levantou 150 perfis no LinkedIn, era uma área muito nova no Brasil ainda. A gente mapeou quase todas as áreas que tinham cargos, né, cadastrados no LinkedIn. E a gente fez um documento, a gente começou a organizar as coisas. Quem é esse executivo? Da onde ele veio? Daí eu digo que ele come, na verdade, assim, da onde ele veio? Que área que ele veio? Como é que ele migrou? O que ele pensa? Quais são os indicadores? Daquilo ali, a gente abriu para todas as outras estratégias. Então, depois que eu entendi quem era essa pessoa, quais eram as expertises dela, com que áreas ela interagia, quais eram as ferramentas que ela geralmente tinha que usar, quais eram os indicadores que ela olhava, aí eu podia vender para ela. Eu estava preparada para esse ambiente. E aí eu entendi que eu precisava criar esse tipo de conteúdo para educá-lo no topo, no meio e no fundo de funil. Eu entendi que eu tinha este posicionamento. Eu entendi que essas pessoas que eu tinha que conversar, até para descobrir mais sobre elas, em discovery, não era nenhuma venda, né? Na parte de outbound, que é a minha especialidade, quais eram as implicações
Que objeções ela traria nessa jornada? Então, esse trabalho inicial de você estudar a fundo o seu perfil de cliente, o seu perfil ideal, o seu ICP, sua carteira, da onde starta tudo, sabe? Eu sempre E é o falo. que o pessoal não costuma começar aí, né, Roberta? Esse é o grande problema. O pessoal normalmente Quer impor constrói o produto, serviço, né? seu produto, Não, isso aqui é maravilhoso, e daí ele vai bater na porta e vai ofertar. E muitas vezes não sabe por que não funciona, né? Mas isso é muito legal que vocês, como agência, também devem perceber que, como o mercado mudou, nós consumidores, né? A gente quer marcas que se conectem com a gente, essa questão do senso de comunidade que está crescendo. Então, o marketing antigamente, ele era muito drivado para isso, né? O que o produto entrega. Quais são os benefícios e as funcionalidades. Hoje não. A gente é drivado no marketing que quer resolver problemas, né? Que tem as dores. Quais são as dores? Tem produto para qualquer dor, basicamente, hoje em dia, Mas né? qual é a dor, né? Que você... E o time, o senso, quais são os gatilhos que você vai ter que usar nessa sua implicação? Então, não tem como escapar. Não tem como escapar dessa análise. Exato. Antigamente tinha os 4 P's do marketing, hoje tem até o 5º, que é pessoa, né? Exato. E é o que driva tudo. Eu sempre brinco assim, e brinco falando muito sério, na verdade. A relação é uma de uma. Independente que a minha expertise eu vendo para médias e grandes empresas, eu vendo para uma pessoa. Eu vendo para uma pessoa que tá numa cadeira, sim. E você vai ter que se conectar com ela, com né? ela. Ela tá lá naquela cadeira, ela foi contratada por um desafio. Ela foi contratada e ela tem um projeto que ela tá angariando. Ela tem um indicador de sucesso. E se eu não entendo essa jornada dela e quais são as questões que ela tem lá e tempo que ela tem de disponível, eu não vou conseguir vender aquele meu projeto, aquela minha solução, porque ela precisa estar envolvida naquilo ali. Ela precisa botar como prioridade o que vai fazer sentido para ela como pessoa, para a área dela e para a empresa que ela tá. As coisas têm que estar casadas. Então, o que eu gosto muito dessa venda enterprise, que ela é mais consultiva, né? É muito... Mais demorada. O pessoal tem essa coisa mais demorada? Tem, na maior parte dos casos. Mas quando a gente também remodela esse processo consultivo de uma forma mais estruturada, olhando dores, quebrando objeções, né? Entregando valor na jornada, a gente acha o time correto e a gente vende mais rápido. Eu já saí de uma experiência de pegar uma solução que tinha um ciclo médio de 180 dias. Nossa. E vendermos em 30 dias. A mesma solução. Mas o que mudou? A abordagem, a forma de venda, né? A forma consultiva de entregar valor, a forma de entender e se conectar com a pessoa. Então... Até o canal, né? Que a partir do momento que você entende, até o canal é diferente. Por isso né? que eu falo a forma de você falar é diferente, né? Por isso que eu falo assim, a pessoa fala, o ciclo médio é longo. Sim. Né? No geral, às vezes, porque envolve várias áreas, né? Envolve várias pessoas, várias cadeiras, vários desafios, né? Dores diferentes de cada uma das pessoas que estão ali buscando também o seu resultado pessoal. Então, por isso que a venda enterprise acaba sendo também mais longa, porque você tem que alinhar a conspiração de todo mundo ao mesmo objetivo, né? Você tem que trazer... Lembra lá da conciliação? Também tem uma certa conciliação ali, porque um quer fazer um projeto, outro quer fazer outro, então tem que sentar todo mundo e convergir que aquele ambiente, aquele momento da empresa, cabe essa solução, cabe esse projeto para trazer resultado para todas as áreas. Então, ele acaba sendo um pouco mais complexo nesse aspecto, mas ele é super gostoso, porque é uma venda que você tem ali com executivos, nossa, que estudaram muito, que sabem muito, então é uma troca muito gostosa. E para você conectar com essa pessoa que sabe muito, que estuda muito, você precisa estudar muito também, né? Então, você tem que estar sempre atualizado. Então. Bem aquela questão da vibração, né? Você tem que estar intencional, né? Exato. E preparado para isso. E uma coisa legal da venda consultiva, assim, que eu gosto muito dessa venda, que quando eu vou pra reunião, eu sempre penso, ela pode não comprar de mim hoje, mas que ela lembre do que, né, o que as pessoas do meu time levaram para ela, de entrega de valor, que levem um insight, que ela sai daquela reunião, que bom que eu participei dessa reunião, porque eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado em conectar as coisas dessa maneira, ou usar aquela outra solução para resolver esse problema, e essa pessoa vai se tornar grata. Exato, você vai gerar valor para ela. Vai gerar valor. E uma hora vai acontecer, sabe? Ela pode não virar a chave naquela hora ali de comprar de você, mas daqui um mês, daqui 2 meses, daqui uma semana, 5, ela vai lembrar, aquele dia eu participei com alguém do time da Roberta ou com a Roberta e eu lembro que aconteceu isso. Então vai ter a colheita. Você presta bastante atenção e presta uma consultoria, isso acontece bastante. Exato.
eu que sou mais do comercial, né? Então, quando você não tá focado em vender, em si, em resolver realmente aquela dor, e muitas vezes você entende que o teu produto, às vezes, naquele momento não é o mais adequado para ela, e você traz essa transparência, normalmente essa pessoa volta. Exato. Às vezes até para te pedir um conselho, alguma coisa, porque você gerou mais confiança nela, né? Confesso até que teve um tempo na República que a gente tinha um pensamento que a gente tinha um serviço muito bem alinhado, que era muito bom, e a gente tentava vender aquilo. E com o passar do tempo a gente foi entendendo que as pessoas não queriam saber de métrica, não queriam saber disso ou daquilo, elas queriam vender, elas queriam a solução do problema delas. E daí foi que a gente começou a abrir um pouquinho mais de serviço, começou a entender, estudar outros lados de como fazer um marketing que não fosse somente gestão de tráfego, por exemplo, para que pudesse oferecer a solução completa. Por exemplo, você oferecia tráfego, mas a pessoa não tinha capacidade de te fazer uma mídia. Então a ou gente não tinha nenhum consultor, ou o consultor era ruim na parte da venda, Exatamente. não adianta o marketing. Não existe aquele lado. Então a gente começou a abrir mais serviços, começou a oferecer soluções mesmo completas para que as pessoas pudessem ver mais valor naquele nosso serviço, né? Não a gente tentando empurrar alguma coisa ali para ela, né? Ouvindo as dores do cliente, trazendo, né, de fato, entendendo de fato o que ele está precisando naquele momento e criando novos serviços. Esse é o papel da venda também, né? Se você está com uma escuta empática com o seu cliente, você consegue, inclusive, trazer para a empresa novas soluções, novos serviços para serem criados, novas tecnologias para serem linkadas. Então, essa escuta do vendedor, no caso de vocês que estão ali no front com o cliente, ela é essencial. Porque a gente tem a pessoa do relacionamento, que está todos os dias com o cliente também, mas também tem a riqueza do comercial perceber isso, sabe? Ter essas sutilezas que o cliente vai trazendo na reunião, que ele vai trazendo essas questões do mercado dele, do cenário dele, do que ele está usando ali. A minha especialidade é omnicanalidade. É olhar essa jornada dentro das áreas de marketing, né, de atendimento dos varejistas com os clientes, consumidores, de que forma existe essa omnicanalidade, essa transformação digital dentro do varejista. Quais são as tecnologias que se conectam? Então, se eu não entender a jornada inteira dessa empresa, dessas grandes empresas, como é que eu vou entregar valor? Porque eu preciso saber onde estão os gargalos dela, né? Exatamente. Quais são os canais que não estão se conversando, que não está convertendo, o que ele está usando, por que ele não está usando outra tecnologia. Então, às vezes eu vou lá e indico não só que eu estou resolvendo o problema dele, mas eu indico outros parceiros. Exatamente. Porque eu entendo das dores dele, da jornada dele, do desafio que ele tem em relação à omnicanalidade, entregar valor para nós, consumidores. Então, fica muito mais rica a conversa, sabe? E com certeza, da mesma forma que você falou, que você trouxe serviços para dentro, criou novos serviços, né? O time que eu liderava, os times que eu liderava, percebiam isso, eu também, e a gente trazia também para dentro de casa. Novas receitas a gente acaba gerando, né? Sim, com certeza. Exatamente. E uma coisa que eu venho percebendo de agora, e que o inbound em si, você comentou bastante de outbound ali, né? Que você é especialista. Que hoje cada vez mais está sendo mais cara a mídia paga, né? E as empresas estão cada vez mais com dificuldade. Então, eu vejo várias coisas, inclusive pelo LinkedIn, várias pessoas trazendo muito forte de novo, né? Porque o outbound sempre foi out, né? De repente começou a vir um anúncio pago, o inbound ali com o Google e tudo mais. E hoje em dia ele está sendo muito mais essencial. Inclusive, em várias empresas que eu atuava, elas sempre tinham esse foco de ter um time, trabalhar com outbound e voltar e focar nisso justamente porque o inbound já não está dando tanto resultado, né? Como que você vê isso, Roberto, esses desafios de começar um processo, estruturar ele do zero e realmente conseguir trazer vendas mesmo pelo outbound? Porque para as empresas isso às vezes é um grande mistério, assim, elas realmente ficam travadas nesse processo. E trabalham muito em silos, né? Na verdade, essa pergunta que você falou acaba sendo a minha especialidade, assim, eu tenho essa especialidade de fazer desde o zero operações a operações Series A, e essa jornada do outbound, inbound, que fica sempre essa dualidade, realmente, assim, o meu mestrado, inclusive, foi um framework, né, de um framework para startups B2B, estruturando o processo outbound, sales. Então, assim, de fato, é uma área que eu amo, mas ela está totalmente conectada com marketing. Então, o primeiro passo, um passo bem prático, assim. A primeira coisa é que se eu já estou trabalhando com clientes, eu tenho clientes, eu olho a minha carteira de clientes.
Eu busco entender padrões variáveis que tragam uma familiaridade para trazer o meu ICP. Qual é o meu perfil ideal de cliente? E são variáveis, não só variáveis tipo porte, número de colaboradores, segmento, subsegmento, a questão do ticket médio. Se questiona coisas além, sai da caixinha, sabe? Por exemplo, numa empresa era importante eu saber quantos reviews ela tinha nos canais do Google. Eu tinha que coletar isso para enriquecer minha planilha, para entender quais eram os perfis, fazer um lookalike. Esses clientes são os melhores, que têm esse perfil. Eu tenho que buscar no mercado empresas semelhantes nesse perfil. Outra era a questão de uso de mídia. Né? As empresas que mais investem em mídia no Brasil são as empresas que são o meu melhor cliente, são o melhor perfil de cliente, com outras variáveis casadas. Então eu brinco que busca seu filtro 1, que são as informações que estão na internet, são informações públicas, que não são tão óbvias, mas em algum lugar você consegue encontrar. E tem um filtro 2, que são as informações qualitativas, que são as informações que você busca com os seus clientes no CS, conversando com eles, mapeando dores, mapeando objeções, CS, vendas e atendimento. Quando você começa a organizar essas coisas, que tá tudo meio... Cada um tá numa caixa, o CS busca isso aqui, fica lá no CS, na pastinha do CS. Vendas tá lá na parte de objeções, na conversa de objeções. Quando a gente começa a organizar a casa e começa a organizar os processos e se conversar, a gente começa a ver estratégia em conjunto. E aí, quando eu olho o outbound e falo assim, entendi meu ICP. Olhei minha carteira de clientes, entendi os perfis que mais trazem rentabilidade para a empresa, que tem o menor CAC, trazem maior LTV, né? Tem vários indicadores que eu analisei que fazem sentido. Agora, eu vou olhar para minha esteira de outbound e de marketing e eu vou buscar no mercado empresas semelhantes a esse perfil. Então, eu não vou fazer uma lista fria do nada. Eu vou buscar empresas que tenham o mesmo perfil dessa carteira. Vou lá para o outbound, montei a lista, enriqueci, né? Começo a trabalhar. E aí eu penso, por que o marketing não está me ajudando a aquecer essa lista aqui fria? Como é que eu consigo fazer ações em conjunto para que eu consiga não ser tão... pegar tão de surpresa a pessoa ali, né? Na prospecção ativa, que às vezes ela não me conhecia, não conhece a minha empresa ainda, não sabe nada. E vem aquele ar do vendedor, né? Já quer me vender alguma coisa. Então eu vou o quê? Trabalhar o quê? Lembra as objeções que a gente mapeou? Como é que eu vou começar a quebrar essas objeções nessa jornada? Seja por um processo de educação, seja por processo de parcerias, de co-marketing, seja, né? Tipo, eu já tenho uma empresa que eu vi no mercado que atende o mesmo público que eu, que é esse público que eu analisei na minha carteira de clientes, que é meu ideal. Ela já tem um tráfego bacana, ela já tem, né, uma conexão boa com esse público, ela não concorre comigo. Por que não eu vou lá pensar numa estratégia com ela, de a gente, uma live, um podcast, um webinar, né, fazer um co-marketing, uma troca de link building. Então, assim, coisas, assim, tipo, que a gente possa fazer em conjuntos, que tem, às vezes, baixo esforço e alto resultado. Então, quando você fala assim, né, a questão, tá caro, né, fazer anúncio e tal, mas não quer dizer que o marketing não vai ter que agir em conjunto, ele vai estar sempre pensando em estratégias em conjunto. Até, inclusive, eu preciso estar nos eventos presenciais, que esse meu ICP vai estar, eu tenho que sentar com o marketing para pensar como que a gente vai atingir esse público que vai estar no evento, e como é que eu me preparo antes, né. Então, eu, inclusive, já fiz várias ações, em 2022 eu participei, liderando o time comercial, a gente estava em 12 a 14 eventos presenciais. E acho que 12 a gente patrocinou. 12. Então, pra gente ativar, inclusive, as pessoas que estavam próximas do evento, a gente fez, assim, anúncios geolocalizados ali naquela região, sabe? Tudo isso no planejamento pré a participação, né? Ativando no LinkedIn, criando os eventos no LinkedIn, para que essas pessoas estivessem ali dando ok que estariam no evento, falando do evento antes, até fazendo um pré-aquecimento daquele evento, num webinar, com os nossos clientes. Então, não tem como descasar, né, gente? Não tem como pensar... Foi juntando vários canais, né? É engraçado que você não dependeu de um canal em específico, você viu as qualidades e o que esse canal te traz. Exato. E vou juntar com outros canais, né? Porque, assim, a gente vê um mundo onde os serviços estão cada vez crescendo mais, ainda mais sem os limites, né, do físico ali no digital, né? Então, às vezes o médico, qualquer outra pessoa que presta algum serviço está cansado já de receber mensagem no WhatsApp.
ou no Instagram ali, né? De muita gente, às vezes, querendo oferecer um mesmo serviço para ele. Como que fica isso, sabe? Como que se diferencia disso para que a abordagem seja diferente, justamente como você comentou essa abordagem anterior? Porque assim, a questão quando você fala das abordagens, ninguém quer spam, né? A gente não quer receber spam. A gente, social selling. Né? A gente tá numa rede social para o quê? Qual é o propósito primeiro da rede social? É diversão, é distração, né? A gente não quer ali ver um monte de propaganda, por isso que a gente saiu da TV, né? A gente não tá lá sentado na TV vendo propaganda uma atrás da outra, porque a gente não quer. Então a gente foi para uma rede social para ter uma interatividade, uma interação, conhecer coisas novas. Então quando a gente vai se comunicar com essas pessoas via uma rede social, seja ela LinkedIn, seja ela o Instagram, TikTok, enfim, a gente tem que criar uma conexão. Né? As pessoas estão esperando ali um relacionamento. Não adianta mandar aquele textão. A conversão é baixa, faz teste AB. Eu sempre falo. Contra dados, não argumentos. Então, assim, quer fazer o textão? Então faz o textão e faz depois não mandando o textão. Compara quanto vai ter de conversão. Tem gente que é teimosa, né? Vou criar volume. Eu sempre questiono muito, como eu não trabalho também com SMB, eu sempre falo, não é volume, né? Não é quantidade, é qualidade. E a qualidade, na abordagem, vai melhorar a conversão. E começa nessa primeira parte, né? Se eu vou abordar no LinkedIn, começa com uma relação. Oi, tudo bem? Vi aqui, pesquisei, vi aqui tal situação, vi que você tem né? Notei que tem esse problema no seu segmento, essas dores, e já tenho, né, ajudado dessa forma, né? Esse cliente teve esse resultado, esse indicador de sucesso. Então, assim, começa a trazer a questão conexão. Né? E lembra do Woman to Woman que eu sempre falo. Muito bom. E como que você organizaria esse processo, assim, Roberta? Se você fosse começar do zero, você falou que tua grande expertise, né, é justamente organizar do zero um processo outbound, né? Então, vamos supor que a gente tem uma empresa puta consolidada já no inbound e ela quer começar o out dela agora, né? Você já comentou várias coisas, né? A gente precisa sentar, analisar, mas e a partir daí? A partir desse momento que eu já analisei, entendi meu ICP e já sei mais ou menos os canais que eu vou atacar ele. O que seria o indicado a partir daí? Tá, então assim, quando a gente é do zero, a gente não tem clientes, né? Então assim, eu vou já partir, como você falou, já tenho clientes, tenho uma carteira que eu já atuo, geralmente são as mentorias que eu dou, né? Ele já tá com uma receita, ele já teve churns, então ele também analisa quem ele churnou, quem saiu da carteira dele, entende os motivos, os porquês que aconteceram, e aí ele começa a buscar esses padrões, né? De fato, quais são os perfis ideais. Analisando isso, eu vou lá pro mercado e busco empresas semelhantes que tenham nesse padrão. Como eu trabalho com médias e grandes empresas, o mercado é finito, né? Sim. Então, eu sempre falo, não adianta você queimar lead porque a lista é pequena, a lista não é tão grande, né? E quando a gente mapeia essas empresas, a gente já sabe que elas precisam geralmente da gente. Porque a gente entende o perfil daquele tipo de empresa e sabe que ela vai passar por aquele tipo de desafio, aquela jornada. Então, o outbound, quando a gente tem essa clareza, que a gente mapeou aquelas empresas, ela pode não estar no exatamente timing, porque daí depende do projeto, que ela está internamente. Lembra o filtro 2, qualitativo? Sim. Talvez ela não esteja aqui naquele timing, mas as características como empresa casam com aquela que é do meu perfil ideal de cliente, tá? Então, achei essas empresas, fiz a lista. Começo lá com comercial, com pré-venda, a entender e criar os scripts, né? Os templates de abordagem. Só que esses templates são esqueletos, são frameworks, para direcionar, não engessar a tua prospecção, né? Porque eu preciso falar com o segmento de, vamos supor, de alimentação, de supermercados, né? Supermercados e supermercados que faturam mais são os meus perfis ideais. E os varejistas de moda que faturam mais são os meus perfis ideais. O que eu vou falar com o supermercado, não dá pra falar mesmo framework que eu vou falar com moda. E é isso que o pessoal se perde, sabe? Então, assim, o desafio que os supermercadistas têm é muito diferente do canal de moda. Ainda mais vamos supor que você fale de e-commerce, né? O supermercadista vê o e-commerce como um canal que ele precisa estar. Porque a gente, consumidor, quer que esteja. Sim. Mas onde ele vende? É no ponto físico. É no ponto físico. Então, assim, o canal de e-commerce representa nem 10% da venda dele. Então, não é uma coisa tão latente para ele. Mas eu preciso saber disso para eu conseguir abordar o cara que é o gerente de e-commerce de uma maneira que ele veja valor na minha conversa. Já o cara da moda, o e-commerce, está crescendo muito a venda por ali. Então, eu vou falar com esse cara de outra maneira. Que ali é o canal dele mesmo. Um canal que está crescendo muito, né? Essa questão da omnicanalidade, sai do anúncio do WhatsApp,
sai do anúncio patrocinado, pode levar para o WhatsApp, pode levar direto para o site para comprar. Tem várias formas de impactar. Então, no outbound, eu tenho que entender essas particularidades no meu discurso. Que começa lá na pré-venda, né? Então, quando eu vou criar essa conversa, eu tenho que já saber que eu vou falar com essa persona, que eu vou falar com essa área, eu tenho que falar com um analista para influenciar, mas é o decisor que eu tenho. Então, eu tenho que ter diferenciações, sabe? Inclusive, um passo antes até, eu crio geralmente com as empresas que eu mentoro, um funil de inteligência comercial. E nesse funil, eu falo muito que a área de vendas é uma engenharia, né? Ele é um processo muito claro. E por isso que eu sempre falo, nossa, acho que eu deveria ter feito engenharia de produção. Porque ela é muito bem estruturada, né? Então, quando eu faço a área de inteligência comercial antes ali, eu desenho quais são as etapas para enriquecer, o que eu tenho que enriquecer, quais são as ferramentas que eu tenho que usar. Se eu não consigo encontrar, eu tenho que ligar para descobrir essa informação. Depois de fazer esse funil, combinados as LAs e as entregas, então, por exemplo, eu como pré-vendedora só posso receber da área de inteligência se você me enriquecer o segmento, subsegmento, o domínio, as características da empresa que a gente combinou, a pessoa, o cargo, a área, enfim. Me entregou isso aqui, tá comigo, agora é comigo. Agora começa o meu processo de prospecção. Conseguir marcar e qualificar faz sentido, né? Essa empresa tá dentro do fit do que a gente espera, como um lead qualificado, um prospect qualificado. Aí vem o comercial. Então, assim, essa esteira ela tem que estar interligada. E o marketing pode ter atuado lá antes de distribuir. Ele pode ter gerado conteúdos, fluxos de nutrição, ter educado. Quando acabou aqueles fluxos, eu ter abordado, pelo menos eu sei que a empresa abriu, analisei esses indicadores, né? Então, a gente pode usar ferramentas que estão integradas entre marketing e vendas. Mais ou menos isso, assim. É bastante coisa. É bastante coisa. Mas as coisas vão se conectando, sabe? E é isso que você traz na tua mentoria, nos seus acompanhamentos. Excelente. Exatamente. A gente tá chegando aqui pro finalzinho. A gente vai liberar para as perguntas dos ouvintes, né? A gente tem que... Só um momentinho. Antes da pergunta dos ouvintes, Roberta, a gente sempre tem um espaço aqui no Rapcast que a gente gosta que o convidado desmistifique algum ponto da sua expertise assim, sobre o mercado digital, sobre comercial, enfim. Existe algum mito aqui que você gostaria de quebrar nesse momento agora? Olha... mito de mercado, sempre né? tem, a gente tá no LinkedIn ali, sempre tem alguém falando, matando alguma coisa, né? Matou o funil, né? Matou o inbound, outbound vai morrer. Então, assim, eu não acredito muito nesses radicalismos, né? Então, por isso que eu sempre penso na estratégia sempre integrada. Então, olhar para os seus canais e testar e analisar números. Então, você falou, eu testei muito o exemplo que você deu. Meu cliente trabalhava muito com inbound e agora quer abrir um canal. Mas o outbound faz sentido? A conta fecha? Então, eu acho que não é o 880, né? Eu acho que é, de fato, olhar para sua operação, reflexão, pegar dados e indicadores e testar aquilo que faz sentido para você. Não existe bala de prata, não existe receita de bolo. Que se alguém chegar falando para você, não, eu sei como fazer tudo para você e vou colocar isso aqui, vai rodar e vai dar resultado. Você vai investir, você vai... Eu acho que o mito é isso, sabe? O mito de você achar que... Inclusive, quando eu vendo, né, que eu faço a mentoria para os meus clientes, eu faço um diagnóstico. Eu, de fato, entendo o momento da empresa, eu entendo quais são os perfis desses líderes. Se o teu conhecimento casa com essa necessidade. Se o meu conhecimento casa, se eles estão preparados para, de fato, implementar aquilo ali. Porque vai envolver energia, sabe? Vai envolver dedicação. Então, eu acho que o mito é achar que vai chegar ali e com framework todo montado e aquilo vai servir para todo mundo de uma forma perfeita. Eu acho que o framework ajuda muito, ele me ajuda muito a replicar. Mas eu tenho que pensar na estratégia e na entrega de valor daquele cliente, daquela solução, sabe? E ele tem uma peculiaridade, por isso que não vai se adaptar em tudo, né? Sempre Às vezes tem. O outbound nem é para ele, né? Sempre tem alguma coisa no ICP dele que é uma variável que a gente precisou pensar juntos, que não era óbvia, que ele não tinha refletido e que não é igual ao do meu outro cliente, sabe? Então, acho que a questão do mito é de não usar essa padronização para tudo, enfim, e não ficar matando
mil coisas. Por exemplo, os 4Ps, né? Todo mundo quer matar os 4Ps de marketing toda hora, né? E eles estão aí, firmes e fortes. Então, É entender que as coisas têm um processo, né? Não é que Exato. nem todo mundo fala na internet, que tudo muito simples, muito rápido, muito... Porque hoje em dia a gente tá tão acelerado, né? Com as coisas que a gente quer tudo pra ontem também. exato. A gente sempre gosta de deixar para o final 3 insights que você gostaria de realmente deixar agora para futuras gerações, Com toda a tua para experiência, de todos os seus exatamente, trabalhos, né? para as pessoas que estão assistindo aqui agora. Tá. Coisas que você realmente gostaria de deixar. Hein? Eu acho que o primeiro ponto começa lá do que a gente conversou, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. É algo que, antes de você querer empreender em negócios, eu digo, empreenda em você, né? Eu vejo pessoas que falam, é caro ter uma mentoria, é caro pagar um coaching, é caro pagar um curso, uma capacitação, uma terapia. Gente, caro é passar a vida inteira fazendo algo da qual você não goste, da qual você não entrega o seu melhor de forma genuína, sabe? Caro é gastar a sua vida dessa maneira. Então, assim, acho que o primeiro recado é seja protagonista realmente da sua vida, da sua carreira, e se conheça primeiro, porque quando você de fato entender qual é a sua melhor caixinha, tudo vai começar a conectar, fluir, você vai estar nos ambientes corretos, você vai se conectar com as pessoas com a energia que vai vibrar no mesmo momento que você tá. Então, primeira questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, investir em você. Sim. O segundo ponto é não tem como ter sucesso se você não entregar, se você não se dedicar, se você não ter constância. E a constância é 1% melhor cada dia, né? De fato, você conseguir cada dia fazer um pouquinho, né? Não é... A jornada, ela não é uma crescente linear, ela não é uma crescente, assim, que você vai estar sempre crescendo. Você vai cair, você vai estar desmotivado, mas você tem que fazer, né? Você tem que fazer aquilo mesmo que você não queira fazer naquele momento. Então, é 1% melhor cada dia. E, por fim, talvez, que acho que tem a ver com o primeiro, né? Talvez falar da que eu não falei, né, de sabático, mas, assim, a experiência que eu tive de ter um momento pra mim, um momento de 11 meses aí de sabático, me conectando, me percebendo, me reconectando, me transformando, me fez ter muito mais clareza e confiança no que eu sou capaz. A gente falou que a gente tá sempre mudando, né? Sim. E se você tá me ouvindo aí, tá com esses medos e receios e dúvidas, ou seja, de transição, ou seja, de se colocar numa outra posição, ou de até galgar um novo cargo dentro da sua própria empresa, ou de empreender, né, um outro negócio, eu acho que buscar olhar para si, buscar se reconectar e buscar entender que a sua transformação vai fazer com que você encare qualquer desafio, sabe? Tipo, quando você de fato estiver se sentindo preparado, você vai... Preparado a gente nunca tá, Sim. né? Preparado, a gente nunca tá. Mas quando a gente se conhece, a gente tem as forças pra conseguir dar conta do desafio que vai vir, sabe? Excelente. As armas que a gente vai conseguir. Tá preparado, tá armado, né? A gente tem uma perguntinha ali, você pode ler pra gente, por favor? Roberto, qual você diria que foi a importância de estar presente em espaços referentes de marketing e tecnologia, como as associações que você comentou ao longo da sua história? Nossa, então, estar nesse ecossistema, nas associações, foi fundamental para eu conseguir criar essa rede, esse relacionamento, que eu digo que é um relacionamento com impacto, um network que de fato entrega valor. Inclusive, eu tenho até palestra sobre isso, eu montei, porque eu vejo a dificuldade que as pessoas têm, mesmo quando estão nesses ambientes, de se conectarem. Né? Não é só você estar, você precisa se envolver, você precisa se entregar, você precisa ser curioso, né? A palavra, acho que a dica final é seja curioso em todos os lugares, em qualquer função, em qualquer ambiente que você esteja, se importe com o outro, né? Então, esse ecossistemas que eu estive, eu poderia não ter tido resultado se eu não me entregasse, se eu não perguntasse, se eu não fosse curiosa. E eu vejo muitas pessoas lá que estão por uma causa comum, estão doando o seu tempo, mas não estão se entregando aquilo. Então, acho que um grande fato primeiro, eu escolhi de forma intencional. Eu sabia o porquê eu queria estar lá. Eu sabia o que eu queria construir, entregar valor. Eu quis ser curiosa, eu quis me conectar. E por isso
eu conseguir os resultados e essa jornada. Mas você precisa querer fazer tudo isso, sabe? Isso envolve dedicação, isso envolve tempo, isso envolve entrega genuína. Então, eu falo uma coisa para as pessoas quando vão em eventos, e isso serve para todo mundo. Quando você vai num evento, tá vocês dois que são amigos. Eu cheguei, sou amiga do Matheus. O Matheus fala, Roberta, apresenta para outra pessoa. Mas você não conectou, você só apresentou, nome com nome. Faz uma força, tipo, você me conhece, sabe que eu sou de Florianópolis. Ele adora, tipo, Florianópolis. Então, conecta com alguma coisa em comum que essas pessoas vão já criar uma conexão. Porque todo mundo, quando vai nesses eventos, na associação, tem um pouco, às vezes, de timidez, um pouco de receio, não sabe meio como, né, criar essa relação. Então, inclusive, assim, nessa palestra eu dou passo a passo como você faz, desde o pré-evento, durante o evento, pós-evento, para você gerar essa conexão aí. Mas tem dicas básicas como essa, tá? Eu acho que quando o amiguinho chegar, traz algum rapport, alguma conexão. Estudaram na mesma faculdade, trabalharam junto, trabalharam no... É do comercial também. É do comercial também, é do mesmo segmento, tem a mesma expertise. Porque as pessoas ali vão se conhecer, vão lembrar disso. Outra coisa que eu dou uma dica bem fácil, assim, pra gerar essas conexões. Você me falou que você vai fazer aniversário. Você precisa de um DJ, você não conseguiu encontrar. Você só comentou comigo, você não pediu minha ajuda. Eu lembro disso depois de 2 dias, porque ele me falou, eu contratei um DJ tão bom pro meu aniversário, foi tão legal, todo mundo amou. O que custa eu pegar, me passa o seu contato desse DJ, eu pegar o telefone e mandar pra você. Crie valor em todas as suas relações. Isso já é até um dos pontos do Armas da Persuasão, né? Exatamente, assim, tem livros que fazem parte da nossa jornada, né? E, então, assim, crie valor pras pessoas sem querer nada em troca. Porque a vida vai te entregar, seja pelo Matheus, seja pelo Rafael, seja pelo João, vai vir, sabe? Aquela coisa do gentileza gera gentileza, mas entrega valor, sabe? Então, se conecte, né? Se conecte, de verdade. Então, esses ambientes me proporcionaram isso, mas a ação, a execução que fez eu realmente colher. Nossa, legal, Roberto. Muito bom o papo, né? Muito legal mesmo, agradeço aí a sua participação. Se você quiser falar sua rede social, para suas redes sociais para a galera seguir. Então, assim, a minha rede social, elas são iguais, LinkedIn, Instagram, é Roberta Kuzolitz. O sobrenome parece difícil, mas não é. É como pronuncia, é K-U-Z-O-L-T-Z. Então, tô aí, gente, se precisarem conversar, trocar, tô sempre disponível também. A gente vai marcar ela também nas publicações, né? Isso, queria agradecer dar uma a olhadinha. Sweet Laura aí que patrocinou a gente com alguns docinhos aí. Que a gente... Tô aqui olhando isso aqui há uma hora. Tô babando nesses docinhos Vou até aqui. pegar um aqui pra experimentar. Nesse Viu, Sweet Laura? sábado. Muito obrigado, viu? Não, gente, é uma sacanagem com uma mulher de TPM estar aqui olhando esses doces há 1 hora sem poder comer. À Agora vontade. comerei. Fique à vontade. E obrigado a todos aí, obrigado pessoal da Digicast e tamo junto pra uma próxima também. Obrigada, pessoal da República aí, pela oportunidade. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.